Olá pessoal, eu sou o Jova, fui convidado pela Risa Sementes para poder trazer para vocês um momento de reflexão sobre paternidade. E eu não tenho como iniciar algo tão impactante na vida de todos nós sem lembrar primeiramente do meu pai. Meu pai, ele foi muito mais do que o pai. Eu classifico que ele foi um herói na minha vida, porque aos 7 anos de idade foi exatamente quando ele se casou com a minha mãe e ele sabia que minha mãe já tinha um filho e que ele precisava, sem ter nenhuma experiência, enfrentando diversos processos, difíceis que ele passou, como até uma própria dificuldade de aceitação dos seus próprios pais, de saber que ele ia casar com uma mulher que já tinha um filho, Não foi uma ideia muito bem aceita naquela época, afinal, nós estamos falando de alguns aninhos atrás. E eu digo para vocês uma coisa, ele não se deixou abater por aquilo, o amor pela minha mãe foi muito maior, e naquele momento ele resolveu então assumir a paternidade, assumir ser pai, tão jovem, de um filho que não era dele. E então, muitos chamam de padrasto, e eu digo para vocês uma coisa, eu não conseguiria de forma alguma chamar o meu pai de padrasto, no máximo, ou melhor, no mínimo, de grande herói. Meu pai, ele me trouxe grandes ensinamentos na minha vida, grandes ensinamentos. Um dos grandes ensinamentos que ele me trouxe foi honestidade, caráter, persistência, resiliência, mas, além de tudo, ele me ensinou algo melhor. Ele me ensinou que dificuldades vão vir, mas dificuldades também vão ir embora. Ele me ensinou que momentos difíceis realmente vão te testar, mas eles vão te fazer uma pessoa melhor. Ele também me ensinou que muitas das vezes nós vamos nos sentir fracos, mas que ele estaria ali no momento onde eu mais precisasse dele. Isso é ser pai. Então ele me trouxe esse sentido tão maravilhoso, ele me ensinou em momentos onde, inclusive, ele não tinha condições de me dar as coisas, condição de até de levar um alimento, inclusive, que sim, infelizmente nós passamos por situações muito difíceis, mas eu digo para vocês, o amor que meu pai tinha era algo sensacional. E isso foi tão maravilhoso que uma das grandes metas que eu tinha, e é curioso porque na minha idade, muitas crianças, quando você perguntava o que você quer ser quando crescer, eu falava, eu sou médico, eu quero ser advogado. Não, sabe o que eu falava? Eu falava que eu queria ser pai. Na rua onde eu morava tinha um morro bem grande e eu ficava ali sentado, porque muitos dos pais estavam subindo com seus filhos e os seus filhos pequenininhos, e eles ali grudados nas costas, a famosa cacunda, como se diz lá em Minas. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu achava aquilo lindo e eu falava, cara, eu quero crescer, eu quero ser pai só para poder carregar meu filho dessa forma. Esse foi o amor que meu pai plantou dentro do meu coração. E foi algo tão maravilhoso que eu acabei me casando, mais tarde. Hoje eu tenho aí alguns filhos, eu tenho 3 filhos homens, um filho de 25 anos, que vai fazer 26 agora, já formado, graças a Deus, que é um grande orgulho do pai. Eu tenho um outro filho que está com 18, que também agora nesse momento já está fazendo faculdade. Tenho uma outra filha de 19 que também está fazendo faculdade. Tenho uma outra filha de 16 aninhos, está no colegial. E eu tenho um pequeno, o Arthurzinho, chamado de Arthur, Ou seja, pensando no grande rei, na energia que teria. E meu Deus, que energia que tem, 6 aninhos de idade. Mas você sabe o que é o curioso? É que meu pai me ensinou tanto a ser pai que ele me adotou e as minhas 2 meninas também são adotadas. Há quase 8 anos atrás, eu e minha esposa tomamos a decisão de aceitar uma missão que Deus colocou nas nossas mãos, que seria adotar 2 irmãs. Nós adotamos uma primeiro, depois nós adotamos a outra, e eu digo para vocês, legado do meu pai. E o que você está fazendo para dar continuidade ao legado dos seus pais? E eu digo agora até com um coração muito triste. Está chegando o Dia dos Pais, eu não vou ter mais o meu pai para poder dar um Dia dos Pais. Desculpa, mas eu ainda me emociono. Tem pouco mais de 2 anos que meu pai faleceu. E eu digo para vocês uma coisa.
No último momento que eu vi meu pai com vida, eu falei para ele, pai, descansa. Tenha certeza de uma coisa, o seu legado eu vou continuar. Eu vou continuar ensinando para os meus filhos o que é ter caráter, o que é ter sensibilidade, o que é ser um bom marido, o que é ser um grande amigo e principalmente não negociar valores e princípios. Ser pai é isso. É olhar para os seus filhos e pensar o seguinte, talvez você lembre, você pense assim, mas são meus filhos. Na realidade, primeiro eu entendo que os nossos filhos não são nossos, eles são filhos de Deus. E Deus nos colocou essa missão maravilhosa, né? Ou seja, Ele nos colocou temporariamente para ser pais dos filhos dele. E mais do que isso, todas as vezes que vai uma criança na sua casa, talvez você tenha um cuidado muito maior porque não são teus filhos. E aí, esse é o sentido. Você precisa olhar para os teus filhos falando assim, olha, não são meus filhos, são filhos de Deus. Temporariamente eu sou o pai deles. Mas quer que a régua aumente um pouco mais? Eu não sei quantos filhos você que está vendo agora, está assistindo, mas eu não sei quantos filhos você tem, mas eu digo o seguinte, independente da quantidade de filhos que você tenha, eu preciso te dizer uma coisa. Seus filhos é a próxima geração da sua família. Seus filhos são muito mais do que filhos. Eles são as próximas famílias que estão sendo literalmente preparadas para serem criadas. Então, por exemplo, eu tenho 5 filhos e eu digo para você uma coisa. Eu tenho 5 famílias que serão geradas. Nenhum deles está casado ainda. Eu tenho 5 famílias que serão geradas. E o sucesso dessa família, com certeza, depende dos valores e dos princípios que eu estou colocando no coração dos meus filhos. É isso que meu pai fez comigo. Meu pai me ensinou a amar de forma tão intencional, tão intensa, que, olha só, repetiu-se o legado e nós temos filhos adotivas, que eu digo para vocês. Eu só estou fazendo referência sobre filhas adotivas porque eu estou gravando esse vídeo fazendo uma referência da repetição que aconteceu dentro do meu pai para comigo. Mas eu digo, eu não consigo chamá-las de filhas adotivas. Eu não consigo falar que elas são minhas enteadas, como alguns fazem. Não, elas são minhas filhas. Eles são meus filhos. E o meu coração, meu querido, é que nem a fazenda que vocês trabalham. É que nem essas terras da Risa Sementes. É uma terra que não tem literalmente como você medir a intensidade do tamanho. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, ser pai, ter essa paternidade é algo muito maior. É sobre legado, é sobre descendência, é sobre continuidade, é sobre valores, é sobre princípios. Talvez você que está ouvindo também possa falar assim, não, mas o meu pai não foi aquele pai, mas talvez ele tenha feito o melhor que ele podia fazer para você. Talvez, pelo momento de pressão, ele não conseguiu ser aquele pai que talvez você precisava. Mas você está aí. Crescido, adulto, talvez pai, marido, irmão, e você é consequência. E muitas das vezes, talvez a vida vai te jogar para ser um pai ainda melhor. Então que você seja um pai ainda melhor para os teus filhos e para aqueles que são os filhos temporais. Porque eu queria que você soubesse de uma coisa, não é só sobre ser pai do seu filho, é mostrar para todos os que estão ao lado, para aquelas pessoas que estão junto com você, para aqueles jovens que estão chegando, olhar para aquele cara e falar, nossa, esse é um exemplo que eu quero seguir. O Juvanis de hoje é uma consequência do amor que meu pai me deu, dos ensinamentos, mas também do seu José Pedro, um grande pedreiro que eu trabalhei com ele quando era novo, seu José Justo, que era o seu José Justo, que era o cara que me contratava para poder colocar areia que ele estava construindo na frente da casa dele. Rafael, que vivia me puxando a orelha, me mostrando que era ser honesto. Então isso é a consequência de ser pai. E eu quero que Deus abençoe cada um de vocês nesse Dia dos Pais, que vocês sejam pais ainda melhores do que vocês já são. Porque eu entendo que ser pai também é aprender todos os dias. E você que é filho, reconheça o amor do seu pai. Se você de repente está com alguma diferença, cara, esse é o momento, vai lá, deixa o orgulho de lado, deixa a vaidade, enche ele de abraço, enche ele de amor, porque um dia vai acontecer como, olha aí, eu vou chorar de novo, vai acontecer como eu, que agora, chegando nos meus 50 anos, perdi meu pai há pouco mais de 2 anos e me vejo como uma criança.
que tudo que eu queria era o colo dele. Tudo que eu queria era o abraço do meu pai. Já está chegando o Dia dos Pais e eu estou pensando, como que eu vou fazer, porque eu não posso ligar para o meu pai. Só que eu não vou fazer isso com muita tristeza, não. Eu vou fazer esse momento virar um momento de felicidade, porque eu estou com os meus filhos. Mas eu preciso que vocês entendam, ser pai é isso. É mesmo depois que você vai embora, quando você cumpre a sua missão. Você ter um um homem maduro como eu, de 50 anos quase, chorando como uma criança, lembrando dos abraços, dos beijos, do carinho, também das brigas. É sobre isso. Paternidade é história. Nunca deixe isso apagar. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe cada um de vocês, papais, nesse dia, e que nós sejamos aí espírito realmente de geração de frutos nessa Risa Semente, que ela possa criar muitas histórias, porque afinal de contas, nós nascemos para isso, deixar legado. Um obrigado, feliz Dia dos Pais a todos. Um grande abraço.